Fala, galerinha do YouTube. Quem fala assim é minha filha, que queria ter um canal no YouTube e eu tô participando aqui, né? Gente, essa aula de hoje, com direito à participação aqui de um vizinho maluco que tá mexendo com obras neste momento, mas nós temos que realmente aproveitar o tempo. Ela é destinada a, sobretudo, mas naturalmente ficaria muito feliz que todos vocês assistissem, né, e pudessem aí aprender conteúdos novos e importantes. Ela é destinada, sobretudo, aos meus alunos das turmas de 7º e 8º períodos, na disciplina que é intitulada, né, Provas Processuais Penais, mas que tem um conteúdo mais abrangente. E, em especial para esses alunos, eu tenho que confessar que eu acabei me tornando aquilo que eu mais temia, que é o quê? A professora das videoaulas. Pessoal lá do 7º e do 8º noturno, sala 119, vão entender muito bem isso. Gente, eu vou tentar falar com vocês hoje de uma maneira breve, pelo menos levantando os principais pontos em relação às prisões cautelares. Nós já estudamos isso, né? Nós já verificamos em sala de aula os principais pontos, inclusive de uma forma bem, que julgo eu, né, bastante aprofundada. Então, vocês acompanhem pelas anotações que vocês têm em sala de aula. E, como de praxe, eu tenho feito, até para atender às necessidades, aos reclames institucionais, a utilização também do material que está disponibilizado para vocês na plataforma digital. E, de antemão, eu esclareço que esse material, ele está, inclusive, atualizado de acordo com a lei, né, que nós estamos chamando aqui de lei do pacote anticrime. Bom, começando, então, as nossas primeiras considerações, para que isso fique bem claro, nós sabemos que a grande força coercitiva do direito penal, e naturalmente, né, por consequência do processo penal, é a possibilidade da imposição de prisão. Só que quando a gente fala de prisão, a prisão ela tem que ser vista sob duas acepções. Nós temos a prisão pena, que é a prisão decorrente de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, e nós temos as chamadas prisões processuais ou prisões cautelares, que são prisões, porventura, impostas no decorrer daquilo que nós chamamos de trabalho de persecução penal, né? Então, em tese, nós podemos ter as prisões cautelares, a decretação de uma prisão cautelar ou de uma prisão processual ou de uma prisão sem pena no decorrer da persecução. E quando eu falo de persecução, só para que nós nos lembremos, eu estou me referindo aí à fase pré-processual, que via de regra corresponde à fase do inquérito policial, e à fase processual. As prisões cautelares, elas não representam uma antecipação da pena. E é exatamente por essa razão que nós não podemos afirmar que as prisões cautelares violariam o princípio, a garantia constitucional da presunção de inocência. Na verdade, elas definitivamente não representam uma antecipação de culpa. Elas se prestam, ou pelo menos deveriam se prestar, a funcionarem como mecanismos de garantia do processo já instaurado ou do processo que porventura venha a se instaurar. Então, observem que nós temos hoje no nosso ordenamento jurídico processual penal 3 modalidades de prisões cautelares. Quais são essas prisões cautelares? Nós temos a prisão em flagrante, que alguns até vão dizer que ela seria, na verdade, uma medida pré-cautelar, mas majoritariamente se entende que a prisão em flagrante é, sim, uma prisão cautelar. Nós temos a prisão preventiva e nós temos a prisão temporária, que tem tratamento numa legislação própria. Bom, vale fazer essa observação, até porque nesse material de apoio vocês vão encontrar essa remissão, e eu também já havia dito isso a vocês, que antes da reforma processual penal de 2008, nós ainda tínhamos no nosso ordenamento, ou considerava-se que nós tínhamos 5 modalidades de prisões cautelares. As 3 já mencionadas, então flagrante, preventiva e temporária, e falava-se também
da prisão decorrente de pronúncia no rito do tribunal do júri e da prisão decorrente de sentença condenatória recorrível. Bom, essas duas aqui não existem mais. Então, hoje nós vamos trabalhar exatamente com essas 3 modalidades de prisões cautelares. Já de antemão aqui, fazendo uma remissão ao material disponibilizado a vocês, frisa-se muito a necessidade da legalidade da prisão, e isso é importante, né? Em matéria de prisão, nós temos que estar a todo tempo muito ligados às garantias constitucionais, já que a liberdade é a regra e a prisão é a exceção. Então, essas prisões cautelares, para que realmente sejam implementadas, elas devem ser, de fato, necessárias. E dentro do próprio texto constitucional, nós vamos nos deparar com uma série de direitos assegurados ao preso, que foram aqui, direito à integridade física, moral, a ciência dos seus direitos, assistência da família, do advogado. E aí nós temos arrolados, então, no artigo 5º, uma série de garantias. Bom, a primeira dessas prisões cautelares, naturalmente, que merece aqui o nosso destaque, é a prisão em flagrante. Então, a prisão em flagrante é uma prisão realizada, né, implementada diante de determinadas situações concretas que, na verdade, nos vêm estabelecidas pelo artigo 302 do Código de Processo Penal. O artigo 302, ele vai esclarecer quais são as situações caracterizadoras do flagrante delito. Então, quando que um sujeito ele vai estar em flagrante delito? E dessa leitura do 302 e seus incisos, nós vamos passar à classificação das figuras do que nós chamamos de flagrante próprio, de flagrante impróprio e de flagrante presumido, né? Então, o sujeito que está cometendo a infração ou acabou de cometer a infração penal, que é o inciso 1º, ele está em flagrante delito. É aquela situação clássica, né? O flagrante vem daquilo que arde, aquilo que está em chamas. Então, o inciso 1º, ele nos narra aquilo que nós chamamos de flagrante próprio. Então, o sujeito foi literalmente pego com a boca na botija. Ele está praticando a infração penal ou acabou de cometê-la. Só que também vai caracterizar estado de flagrância a situação narrada no inciso 3º do artigo 302, que é o que nós chamamos de flagrante impróprio, quando o sujeito ele é perseguido logo após, então guardem esse logo após, cometer a infração penal em situação que faça presumir ser ele o autor da infração penal. Então, o agente perseguido logo após a prática da infração penal também estaria em estado de flagrância. Temos uma série de observações que já foram feitas com vocês em relação a isso. Não se exige que essa perseguição seja uma perseguição em relação à qual exista uma conexão visual a todo tempo. Essa perseguição não necessariamente tem que ser feita exclusivamente pela polícia. O sujeito pode estar sendo perseguido por populares, ele pode estar sendo perseguido pela própria vítima, para que, uma vez sendo encontrado, esteja em estado de flagrância. E nós temos também o chamado flagrante presumido ou ficto, que vai se caracterizar quando o agente é preso logo após cometer a infração penal. Perdão, aqui é logo depois. Eu tô até verificando no material de vocês, vamos só conferir aqui. Olha, na lei logo depois, tá? A hipótese do inciso 4º. Aqui no material tá aparecendo logo após. Cuidado, porque essas expressões, às vezes em questões de múltipla escolha, eles vão exigir que vocês saibam que realmente, embora eu tenha feito essa distinção para vocês em sala, qual é a diferença do logo após pro logo depois? Não sei lhes dizer. Às vezes a gente até encontra alguns doutrinadores dizendo que talvez o espaço de tempo do logo após fosse um espaço de tempo mais breve que o do logo depois. Mas isso daí realmente não são especulações. Agora, nas múltiplas escolhas, muitas vezes aparece, quando é logo após e quando é logo depois. Então, o logo após é no flagrante impróprio, a situação do inciso 3º. E o logo depois é a situação do flagrante presumido ou ficto, quando o sujeito é preso logo depois de cometer a infração penal, portando objetos que façam presumir
ser ele o autor da infração penal. Bom, então, diante dessas situações, o sujeito se encontra em estado de flagrante. O fato de estar em estado de flagrante permite que a sua captura, né, e a sua condução à delegacia de polícia seja feita. Por quem? Aí a gente volta um pouquinho ao artigo 301, que eu já havia dito para vocês também. Olha, essa prisão em flagrante, ela pode ser implementada de maneira facultativa por quem? Qualquer do povo. Qualquer do povo pode realizar uma prisão em flagrante. E de maneira obrigatória, que é o que nós chamamos de flagrante obrigatório por parte das autoridades de segurança pública, que, de fato, né, deparando-se com a situação flagrancial, com o estado flagrancial, devem dar voz de prisão e conduzir esse sujeito à delegacia de polícia. Certo. Ok. Além disso, é importante que nós observemos também, segundo algumas classificações doutrinárias, né, e também que acabaram sendo consagradas pela própria jurisprudência, que nós podemos ter aí o chamado flagrante esperado, né, a figura do flagrante esperado, a autoridade, ela tem a informação de que vai ocorrer um crime e se posta num determinado local, é uma situação flagrancial, inclusive tida como perfeitamente legal. Nós temos a narrativa do chamado flagrante forjado, ou flagrante urdido, ou flagrante maquiado, que acaba abrangendo aquelas situações nas quais há ou são plantadas provas. Na verdade, não há uma situação de flagrante delito, mas alguém planta elementos incriminadores que, em tese, justificariam aquela prisão do sujeito, né? Bom, naturalmente, que essa é uma situação de patente ilegalidade, e o flagrante forjado, né, exatamente por ser um flagrante falso, um flagrante fake, ele não é ou não deveria ser admitido. Agora, além dessa situação, a gente também tem a narrativa do chamado flagrante preparado. Então, o flagrante preparado ou provocado, em relação ao qual nós temos um entendimento até sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, súmula 145. Súmula esta que nos diz que quando a preparação desse flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação, nós estaríamos diante de uma situação também de ilegalidade e, portanto, esse flagrante preparado também não é um flagrante válido. E nós temos o chamado flagrante retardado, ou flagrante diferido, ou flagrante estratégico, também tem essa nomenclatura, ou flagrante postergado, que surgiu, né, no ordenamento jurídico brasileiro com o advento da primeira lei que nós tivemos tratando do crime organizado, a 9.034, de 95, e permite, com o objetivo de se proceder a uma colheita de material probatório mais robusto, que os agentes da segurança pública, que os policiais, eles possam retardar, procrastinar a sua atuação, mesmo diante de uma situação de flagrante, com o objetivo de obtenção de material probatório mais robusto em relação a uma determinada infração penal. Bom, lógico que existem requisitos, né, que devem ser observados, mas isso tudo está tratado na legislação própria. Aqui, seguindo o material de vocês, nós temos algumas pessoas que não estão sujeitas à prisão em flagrante, né? Também vocês, naturalmente, são cientes disso. Vale fazer observação em relação aos menores de 18 anos, né? Nós não podemos ter prisão em flagrante, não existe um auto de prisão em flagrante. O menor, ele não pode ser preso em flagrante, o menor, ele pode ser eventualmente apreendido, mas prisão em flagrante não se impõe ao menor. Nós temos algumas observações em relação a presidente da República, membros do Congresso Nacional,
magistrados, membros do Ministério Público. Nós temos algumas pessoas, algumas prerrogativas que vão permitir que determinadas pessoas somente possam ser presas em flagrante delito se nós estivermos diante de crimes inafiançáveis. E nas infrações de menor potencial ofensivo, o ideal seria que nós disséssemos que o flagrante, a realização da prisão em flagrante, ela é dispensada, não vamos dizer que ela é proibida, ela é dispensada quando o sujeito se compromete a comparecer nos juizados, né, em dia e hora previamente designados. Nós temos algumas questões relativas aí ao procedimento. Nós sabemos que essa prisão em flagrante, uma vez implementada, ela vai gerar o quê? A lavratura de um APF, que é o auto de prisão em flagrante. Esse auto de prisão em flagrante, ele também tem requisitos estabelecidos pela lei, né? E quando nós começamos a nos deparar aqui, inclusive, com o artigo 310 do Código de Processo Penal, que trata da liberdade provisória, nós vamos observar o seguinte: o artigo 310, que foi objeto de alteração pela Lei 13.964, que a gente chama de Lei do Pacote Anticrime, embora isso não esteja lá muito certo, mas vejam só, a partir do momento em que se recebe que a autoridade judicial, né, a gente sabe que esse flagrante tem que ser prontamente comunicado no prazo de 24 horas à autoridade judicial, e a autoridade judicial, nesse prazo máximo de 24 horas, após a realização da prisão, deve realizar a audiência de custódia que também foi inserida no nosso Código de Processo Penal através da Lei 13.964. Até então, nós não tínhamos, embora as audiências estivessem sendo, né, odiernamente realizadas, não havia previsão expressa no código, o que passou a existir agora com a Lei 9. Então, nós vamos ter audiência de custódia com a presença desse sujeito preso. A lei até fala acusado, mas vamos tomar cuidado, porque não necessariamente ele ainda é um acusado, né? Ele acabou de ser preso em flagrante, né? Acusado só depois que a gente tiver processo. O advogado ou membro da defensoria, membro do Ministério Público, e nessa audiência o que o juiz terá que decidir? Bom, essa prisão em flagrante, caso seja ilegal, não só a prisão em flagrante, né? A Constituição deixa claro que a prisão ilegal deverá ser imediatamente relaxada. Logo, se na audiência de custódia o juiz verifica que essa prisão em flagrante realizada é uma prisão em flagrante ilegal, qual é a providência? Relaxamento. Bom, ele pode converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva. É uma possibilidade, desde que presente os requisitos lá do artigo 312 e desde que também não cabíveis as medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Depois eu vou falar de prisão preventiva em outro vídeo. E ele pode ainda conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Liberdade provisória também vai ser objeto de tratamento em um outro tópico, mas vamos nos lembrar que liberdade provisória é um substitutivo para prisão em flagrante, tá? A gente vai falar de liberdade provisória diante de uma prisão em flagrante. Se eu tenho uma preventiva, não faz sentido falar em liberdade provisória. Prisão temporária. Não, liberdade provisória é um substitutivo para a prisão em flagrante. Bom, temos ainda aqui algumas observações que se seguem nos parágrafos desse artigo 310, que são guias, né, para que se implemente a prisão em flagrante realmente de maneira legal, mas a ideia básica é exatamente essa, tá? Nós fizemos algumas considerações mais aprofundadas, né, falando da questão da apresentação espontânea, né? Antigamente no Código de Processo Penal a apresentação espontânea ela obstava de maneira explícita a prisão em flagrante. Nós dissemos que esse dispositivo não mais existe no Código de Processo Penal e nada impede que esse sujeito que se apresente espontaneamente, por exemplo, caso existam fundamentos, venha a ser preso preventivamente. Então, nós temos algumas outras considerações feitas aqui no material de vocês. Eu peço que vocês leiam. Algumas delas eu vou retomar na parte de liberdade provisória.
Como, por exemplo, essa questão aqui de excludente da ilicitude. Olha, se já de antemão o juiz verifica que houve flagrante delito, mas há presença de excludente da ilicitude. Então, 310 no parágrafo único vai nos dizer que, nesse caso, o juiz deve conceder a liberdade provisória. E outras questões, enfim, que são colocadas aqui, como vocês vão poder observar. Saiu, mas que em relação à prisão, inclusive com destaque aqui, né, interessante, nós temos uma remissão a um julgado do STF, no sentido de se conceder a liberdade provisória no crime de tráfico, o que sempre, durante muito tempo, foi uma grande discussão. Questão de reincidência, a reincidência por si só é óbice a concessão de liberdade provisória, não, mas a parte de liberdade provisória eu prefiro tratar em separado. Então, as considerações mais genéricas, mais básicas, para a gente poder fazer aí uma revisão geral de flagrante e dessas primeiras considerações sobre as prisões processuais estão aí, tá? Vamos nos atentar, vamos ler o material, vamos acompanhar com as nossas anotações e passemos em seguida, num outro vídeo, para a prisão preventiva e para a prisão temporária, ok? Vamos lá!